fácil você fazer os céus descer até você quando você adora do que quando você pede. Existem pessoas que só sabem pedir. Ei, para, mano. Não usei de vãs repetições. Será que Deus é burro? A palavra diz que o ouvido dele não está tapado, nem surdo, e nem as suas mãos encolhidas, para que não possa abençoar. Então deixa de ser chato. Existem pessoas que só sabem pedir. Por que você não adora? Os céus, Ele baixa até nós quando nós começamos a adorar. Quando a gente começa a olhar para o autor e o consumador da nossa fé e sabemos que tudo está no controle dele, Ele controla tudo, nada foge ao alcance de Deus, ao conhecimento de Deus, nada. É por esse motivo que você vê os homens do passado, mesmo sendo jogados na cova dos leões, eles continuavam louvando a Deus. Mesmo na fornalha de fogo, eles continuavam louvando a Deus, porque eles acreditavam que Deus era poderoso o suficiente para socorrê-los, mesmo dentro da fornalha de fogo. Você vê a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Foi jogado na fornalha de fogo e de repente Nabucodonosor, ele olha e ele diz que ele não vê 3 homens, mas ele vê 4 homens na fornalha. E ele vê aqueles homens dançando, porque até em meio à adversidade, à dificuldade, mesmo com o fogo queimando, aquele que tem Deus, ele consegue se alegrar, ele consegue dançar. Você vê o caso do apóstolo Paulo, mesmo sofrendo um naufrágio, ele continuava adorando. Mesmo sendo picado por uma serpente, ele continuava adorando. Mesmo preso num cárcere, sendo apedrejado, caluniado, chicoteado, ele continuava confiando em Deus, porque aquele que confia em Deus sempre alcança. Se eu colocar na sua cabeça que você tem demônio e você aceitar, você está perdido. Mas o meu papel aqui é colocar dentro de você que você tem Deus. O Espírito Santo, Ele está com você. Ah, bispo, mas eu estou sofrendo, eu estou padecendo. Deus está com você. Bispo, está doendo, eu estou chorando. Deus está com você. Deus está com você no dia bom, Deus está com você no dia ruim. Deus está com você quando você tem dinheiro, quando você tem prosperidade. Deus está com você quando você não tem nada. Deus, Ele está com você. Dias maus, eles são inevitáveis. Então o que está acontecendo na sua vida não é algo assim sobrenatural, fora do comum. Se você acha que o que você está passando é sofrimento, é porque você não conhece o sofrimento dos homens do passado. Gente, hoje nós estamos vivendo o melhor de Deus, estamos vivendo o melhor do Evangelho, porque no passado você acha que nós podíamos nos reunir assim, adorar a Deus, louvar a Deus em voz alta? Não, pelo contrário. Os romanos entravam dentro das igrejas, saíam arrastando todo mundo, pegavam os homens, empalavam ele ali, na cera, levantava eles em hastes e tacava fogo. Eles faziam dos cristãos tochas humanas. Matavam filhos, prendiam, assolavam. Então o que você está passando é nada em vista daquilo que os nossos irmãos passaram. É nada, absolutamente nada. É como eu digo, você quer ver se você está sofrendo? Lê a Bíblia. Sabe o que você acha que você está sofrendo? Você não lê a Bíblia, você não conhece a história da Bíblia, dos homens do passado. De repente você não conhece nem a história de Jesus. Jesus, ele não morreu na cruz pura e simplesmente para dizer: olha, eu te amo, tá? Eu estou morrendo por você. Não. Jesus, ele morreu na cruz para ele ver o nosso grau de resiliência, como nós podemos, como nós suportamos, como nós aguentamos. É como se ele estivesse dizendo assim para você: os seus inimigos estão querendo colocar prego nas suas mãos, deixa eles colocar. Quer colocar prego nos seus pés? Pode colocar. Quer colocar uma coroa de espinhos
espinho na sua cabeça, pode colocar. Os seus inimigos estão querendo te crucificar. Deixa te crucificar. Deixa. Porque assim como eu venci, você vai vencer também. Eu venci a morte e vocês vencerão também. Então esse negócio de você ficar se vitimizando, não estou aguentando, não aguento mais, bispo, não, você aguenta, você é forte. E aqueles inimigos que estão vindo contra você por um caminho, por 7 caminhos, eles fugirão da tua presença. Sabe por quê? Porque nós temos o Espírito de Cristo. O Espírito de Deus está sobre nós. Ele nos ungiu para pregar boas novas, curar os enfermos, os quebrantados, libertar os cativos. O espírito que existe no mundo lá fora é o espírito do lobo. Esses dias eu estava até comentando com os obreiros, qual a diferença de ter o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, e o espírito do mundo lá fora? É que quem tem o Espírito Santo vence. Você não tem qualquer espírito, você não é filho de qualquer pai. Você vê que Davi, ele era da tribo de Judá. E Saul, ele já era da tribo de Benjamim. Essas duas nações, elas tinham um símbolo. O símbolo de Benjamim era um lobo, e o símbolo da tribo de Judá era um leão. Ora, nós sabemos que o lobo é figura de Satanás. O lobo é sagaz, é cruel. O lobo ele só ataca em mantilha, em grupo. O lobo ele adora devorar sua presa, encher a barriga e regurgitar para os seus filhotes. Ou seja, ele destrói e ainda vai contar para os outros que ele fez com você. Ele come a sua carne, te despedaça e ainda chega para os amigos, parentes, irmãos e... ou seja, conta a vitória. O lobo. Quem era o lobo? Saul era a figura do lobo que vivia tentando destruir Davi. Por várias vezes Saul tentou destruir Davi, mas por que ele não conseguiu? Porque Davi era da tribo de Judá. O lobo ele uiva, o leão ruge. Você sabe qual a diferença do uivo e de um rugido? O rugido estremece. A lei gente, é a lei da natureza. Um lobo pode mais que um leão? Pode? Não pode. Então, se você é da descendência de Jesus, da descendência de Davi, se você é figuradamente da tribo de Judá, do leão da tribo de Judá, nada pode te derrotar, nada pode te abater. Pode vir leão, pode vir outros leões, pode vir urso, pode vir lobo, pode vir o que for, nada vai conseguir abater você. Nada, absolutamente nada. Principalmente quando você está no centro da vontade de Deus. Lá no Salmo 1, coloca lá no Salmo 1. Salmo 1. Vira e mexe eu ensino isso daqui, mas às vezes parece que as pessoas esquecem. Bispo, por que o senhor está falando assim? Porque durante essa semana eu sinto que muitas pessoas estão sentindo que parece que elas estão perdendo a batalha. Você não está perdendo a batalha coisa nenhuma. Esse dia mal não vai abortar aquilo que Deus tem para realizar na sua vida. Você está me entendendo? Os inimigos que estão se levantando contra você, eles vão cair. Esse cenário que você está vendo, essa matemática, esse quadro econômico, financeiro, não significa nada. Você vai passar por cima de tudo isso. A única coisa que você tem que fazer é o que a palavra diz, olha, bem-aventurado, abençoado. Algumas versões diz, feliz o varão que não anda segundo o conselho de quem? Que
não anda segundo o conselho dos ímpios. Então pare de ouvir o conselho dos ímpios, pare de ouvir as vozes, os barulhos que vem na sua cabeça, tentando colocar dúvida no seu coração. Eu não sei como as pessoas conseguem duvidar da palavra. Ora, se Deus está falando que Ele vai abençoar a sua vida, que Ele vai mudar a sua vida, que Ele vai abrir portas, Ele vai abrir, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então por que você prefere ouvir mais a voz do mundo, os barulhos que vem na sua cabeça, os conselhos de Satanás, os conselhos dos ímpios, do que a palavra? Nós temos que nos posicionar. Eu escolhi acreditar na palavra, eu escolhi andar de acordo com aquilo que está escrito. Se aqui está dizendo que Deus Ele vai me prosperar por eu ser fiel, então Deus Ele vai me prosperar. É assim que você tem que viver. Nem todo mundo é obrigado a acreditar no que está escrito aqui, mas você que preferiu, decidiu acreditar no que está escrito aqui, então escolha estar na palavra, escolha essas promessas, escolha estar aqui, ó, fincado, alicerçado, fundamentado naquilo que está escrito. Então, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Deixa os ímpios do lado, foge deles. Ai, amiga, eu não sei o que fazer. Ai, amigo, não peça conselho de pessoas que de repente estão vivendo uma vida pior que a sua. Você já viu que pessoas que estão vivendo um fracasso, uma derrota, são cheias de querer te dar conselho? Cheio de querer te dar conselho. Ela sempre tem um antídoto para você. Uma fracassada, uma derrotada. Olha, se eu fosse você, eu fazia isso, aquilo, aquilo outro. Se conselho fosse bom, não se daria, se venderia, não é verdade? Então para de ouvir o conselho dos ímpios. Por isso que existem momentos na nossa vida, não é que você fica só, são momentos que Deus, Ele te esconde. Sabe aquele momento que você tem a impressão que todo mundo saiu de perto de você, que você ficou sozinho? Aí você até sente, caramba, cadê os meus amigos? Cadê os meus parentes? Cadê os meus irmãos? Todo mundo se afastou de mim, todo mundo me largou, me abandonou, estou me sentindo só. Não, você não está sozinho, você está escondido. Você está escondida, porque Deus sabe que se nesses momentos de fragilidade que você está vivendo, que você está passando, se Ele deixar qualquer pessoa se aproximar de você, ela vai te matar. Então Ele prefere cuidar de você sozinho. É você e Deus, Deus e você. Não reclame por você estar caminhando sozinho. Não reclame por não aparecer ninguém para te estender a mão. Não reclame. Pelo contrário, confie no Pai, confie em Deus. Porque se Ele está dizendo, eu não te deixarei, eu não te desampararei, é porque Ele não vai te desamparar. Porque você não crê nisso. Então, não ande segundo o conselho dos ímpios. Se você não conhece uma pessoa que seja mais espiritual que você, que tem uma intimidade maior que você com Deus, então não procure aquelas pessoas que estão abaixo da sua média. Não procure, deixe para lá. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Sabe o que é se deter no caminho dos pecadores? É aquele momento que você está cheio de problemas, aí você encontra aqueles amigos de cachaça, de boteco, de droga. Ao invés de você passar direto e dizer, não, eu tenho um compromisso com Deus, hoje eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de... Não, ele continua parando. Ele continua parando no caminho dos pecadores. E quando ele para no caminho dos pecadores, automaticamente ele se assenta na roda de quem? Dos escarnecedores. Porque eles vão bater os olhos em você, vai ver que você está na bad, vai ver que você está triste, quebrado, já vão logo te chamar para se sentar na roda dos escarnecedores. Aí, vamos tomar uma, mano. E que é isso? Chega aí, meu, joga essa tristeza de lado, vem para cá, vamos sambar.
Já sabe, quem aborta o milagre de Deus nas nossas vidas somos nós mesmos. A única coisa que você tem que fazer é vencer isso, ó. Se você vencer isso, olha o que vai acontecer com você. Então, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. A primeira coisa que você tem que vencer é o conselho dos ímpios. É amar o silêncio, a solitude. Solidão é uma coisa, solitude é outra coisa. Solitude é aquele momento que ninguém te dá atenção, ninguém manda um zap para você, seu celular parece que está sem internet. Você, caramba, será que meu celular hoje está sem internet? Nem o bispo, mano. Ô bispo, você não vai postar o devocional aqui hoje não. Solitude é você aprender a solitude, deixar o caminho, o conselho dos ímpios, parar de se deter no caminho dos pecadores e deixar de se assentar na roda dos escarnecedores. Olha só o que vai acontecer. Antes o teu prazer está na lei do Senhor. Por quê? Porque ela está dizendo que Ele vai fazer. Gente, olha aqui para mim, Deus ainda faz milagres, Deus ainda faz prodígios, Deus ainda cura, Deus ainda libera destino, Deus ainda traz provisão, Deus Ele ainda faz, se necessário, água sair da rocha, faz do deserto manancial de águas vivas. Por quê? Porque Ele é Deus. Deus ainda continua vencendo exércitos, desbaratinando nações, derrubando gigantes. Ele continua, mas Ele continua fazendo isso na vida de quem tem o prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Para quê? Para você não esquecer que Ele está com você. Por que você esquece? Porque você não medita. Porque se você meditasse, você saberia que caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas eu não serei atingido. Nenhuma arma forjada contra mim prevalecerá. Que o meu Deus não deixará minha alma ver a corrupção. Você esquece porque você não medita. É quando você não medita, você só pensa na derrota, no fracasso. Você imagine se José, quando ele foi jogado dentro do poço, ele pensasse assim: estou derrotado. Aí depois, quando ele fosse vendido como escravo, estou derrotado. Depois, quando ele foi parar lá na casa de Potifar, estou derrotado. Meu, se todo problema que aparece diante de você, você começa a achar que é o fim, que você já está derrotado, que Deus não está com você, você nunca vai vencer. Então, o primeiro pressuposto que você tem que colocar dentro de você é que bem-aventurado é aquele homem que tem o prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. E tudo quanto... Não, você tem que me ajudar a pregar. Me ajuda a pregar. Olha, me ajuda a pregar, porque às vezes está escrito, mas a pessoa não consegue ver, ou se ela vê, ela não consegue entender. Então abre a boca aí comigo, me ajuda a pregar. Bem-aventurado o homem que anda segundo a lei do Senhor. Ali, ó, que anda segundo a lei do Senhor, no versículo 2, olha lá: antes tem o seu prazer na lei de quem? E na sua lei medita. Não é só segunda-feira, não é só terça-feira, não é só quando você está aqui na reunião, porque tem pessoas que é crente somente aqui na reunião. Não, é todos os dias, é ter sede de Deus, é ter vontade de Deus, é deixar o coração queimar todos os dias pela palavra de Deus. E quando você medita nela todos os dias, na sua lei de
água. Você já viu uma árvore plantada junto ao ribeiro de água secar? Não seca, não seca, não seca, não seca. Pode vir a maior escassez, pode vir a maior seca, a maior crise financeira, econômica, ela não seca, porque ela está junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria. A única coisa que você tem que entender é que você não vai secar, mas você vai dar fruto sim, na estação própria. Não é no seu tempo, não é na sua hora, não é no seu momento, é no tempo de Deus. Deus, Ele sabe o momento de você frutificar, de você romper, de você ser abençoado, de você receber, das portas se abrir para você. E nesse meio tempo você só tem que ficar meditando na lei do Senhor, acreditando, confiando. Pai, mesmo não vendo nada, eu preferi acreditar. Mesmo as portas fechadas, eu preferi acreditar. Eu estou acreditando. Mesmo o mundo contra mim, família contra mim, mesmo todo mundo dizendo que não vai dar certo, que vai dar errado, que eu não vou conseguir, que as portas não vão se abrir, eu prefiro acreditar, porque eu sei que o Senhor não mente. Se a tua palavra está dizendo que eu serei como árvore plantada junto a ribeiros de água, e eu vou dar o meu fruto na estação própria, e até lá as minhas folhas elas não vão cair, e tudo que eu fizer eu vou prosperar, então eu prefiro confiar. Aqui a palavra não está dizendo que você tem que fazer desafio, você tem que dar carro, tem que dar casa, tem que dar todo o seu salário para você prosperar. Não, não. Você já viu essas igrejas aí? Não, para você prosperar, você tem que fazer um desafio. Você vai dar R$1.000, R$10.000. Não, 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 não. Você quer prosperar? É só ser fiel. Por isso que Davi diz: olha, eu fui moço e sou velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão. Eu posso traduzir isso para você? Davi está dizendo: olha, eu fui moço, fui velho, mas eu nunca vi um homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite mendigar o pão. Eu nunca vi uma pessoa que verdadeiramente decidiu, preferiu, escolheu andar no centro da vontade de Deus e não prosperou e não cresceu. Não existe, não existe, não existe. Se você ainda não está rompendo, se você ainda não está conseguindo, se você ainda não foi curado, se as portas ainda não se abriram para você, é porque você ainda não escolheu, decidiu viver no centro da vontade de Deus. Porque quando você escolher meditar na lei do Senhor todos os dias, de dia e de noite, viver para Ele, se entregar para Ele, eu tenho certeza que tudo aquilo que você fizer, você vai prosperar. Você vai prosperar. Então, eu gostaria nessa noite de fazer uma oração para você que quer se posicionar. Sabe, não é Deus que não quer te abençoar, mas eu pergunto para você: será que você tem condições de ser abençoado? Será que você está buscando o suficiente para Deus te abençoar? Porque veja, necessidade não move a mão de Deus. Não é porque você está precisando, necessitando, que Deus ele vai se mover ao seu favor. É por esse motivo que as pessoas ficam proparoxítonas no mundo lá fora, né? Ai, cadê Deus? Tanta gente sofrendo, tanta gente padecendo, morrendo, criança. Eu pergunto se essas pessoas que estão sofrendo, padecendo, quer Deus. O que mais vem aqui na igreja são pessoas querendo cesta básica, querendo dinheiro, querendo que eu ajude a pagar a conta de água, a conta de luz, querendo me vender rifa porque um parente está morrendo, outro está na casa da UTI. Aí quando eu falo assim: ó, vem na igreja, vem buscar Deus. Ah, tá, se der eu vou. Não, se der eu vou. Então tá bom, eu tentei. Então veja, gente, existem muitas pessoas que estão sofrendo, padecendo. Sabe por quê? Porque não quer Deus, não quer, quer viver
viver uma vida louca, doida ainda. Não, por que você não quer? Não quero Deus porque, sabe, eu ainda gosto do meu samba, do meu pagode, do meu forró, ainda gosto da minha cerveja, da minha cachaça, gosto de raparigagem, sabe, sou pegador ainda, entendeu? Eu sou muito nova, eu tenho muito a curtir. Então tudo bem, quando você cansar, se der tempo, você se coloca no centro da vontade de Deus. Porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho para vós outros, pensamentos de paz e não de guerra, pensamentos de vida e não de morte. Mas eu estarei convosco enquanto vós estiveres comigo. Se me deixardes, eu também vos deixarei. Aí acontece que nem aconteceu com o filho pródigo. Me dá parte dos meus bens, que eu vou embora. O que o pai fez? Toma, filho. Você acha que Deus vai impedir você de sair da igreja? Você acha que Deus vai impedir você de encher a cara de cachaça, de ir para onde você quiser? Gente, sabe aquele pai que diz assim: filho, eu já fiz tudo por você, eu já morri na cruz por você, eu já provei o meu amor por você. Agora você quer ir embora? Beijo no ombro. Vai, amor, vai. Quando você cansar, você volta. Esse é o verdadeiro amor. Ele não ama. Esse é o verdadeiro amor. O amor não prende, gente. Sabe essas mulheres que quer prender o homem, não quer deixar o homem? Eu amo. Você nunca acreditou em Deus, bebê. Esses homens, quando vê a mulher indo embora, quer matar todo mundo. Eu vou me matar. Não é amor, não. O amor solta. E Deus, Ele solta. Você quer ver como Deus, Ele solta? Só para finalizar, eu posso pregar mais um minutinho? Vocês aguentam? Vocês suportam? Então bora lá. Só para terminar, Romanos capítulo 1, versículo 18. Veja, eu gostaria que você acompanhasse isso comigo. Bispo, por que o mundo está se tornando o que está se tornando? Olha aqui, olha as respostas. Porque do céu se manifesta o quê? A ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Os homens tornaram a verdade em injustiça. E você vê isso nitidamente, claramente nos quatro cantos da terra. Parece que o certo se tornou errado e o errado se tornou certo. Aí você olha e fala: meu Deus, mas o que está acontecendo? O injusto se tornou justo e o justo se tornou injusto. Então, do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detém a verdade e injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas. Então, você quer saber se Deus existe ou não? Observe as coisas que estão criadas, só isso. Olha para tudo aquilo que foi criado: os céus, as estrelas, o mar, as águas, os peixes, as aves. Não, bispo, mas isso não criou nada não. Eu vou fazer o seguinte, olha, bora fazer o seguinte. Me dá deixa eu ver, um negócio que eu não vou usar tão cedo. Me dá um copo. Você não crê que Deus existe, né? Você está vendo esse copo? Eu vou deixar ele aqui, ó. Ninguém mexe nesse copo. Bora ver se o nada vai tirar aquele copo do lugar. Bora ver se o nada vai tirar aquele copo do lugar. Será que o nada tira aquele copo do lugar?
Será que o nada vai conseguir mover aquele copo? E eu vou deixar ele aí, ninguém mexe nele. Bora deixar ele até o final do mês aí. As pessoas que chegarem aqui pela primeira vez vão achar que é simpatia. Uai, um copo? Que copo é aquele? Não, o bispo deixou lá para ver se ele sai de lá sozinho, porque disseram que o mundo foi feito sozinho, né? Então bora ver se o copo se move sozinho, sai dali sozinho, vai embora, ou se enche d'água, sei lá, ou evolui, estoura, vira um espelho, não sei. Então, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende claramente, se veem pelas coisas que estão criadas. Por quê? Para que eles fiquem indesculpáveis. Indesculpáveis. Traduzir para você: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graça, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu nos seus discursos. Dizendo-se sábios, eles se tornaram loucos. Por quê? Porque mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e das aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Veja, os homens são tão sábios, tão inteligentes, evoluíram tanto, que eles pegam um pedaço de pau, eles colocam um pedaço de pau lá e diz: esse é meu Deus, e se curva diante de um pedaço de pau, de pedra, de gesso, e chama aquela coisa inanimada de Deus. Eles reduzem a glória de Deus à imagem de um animal, de um réptil, de um quadrúpede. Vai lá na Índia, quem é o Deus deles? Uma vaca. Meu, já pensou você chegar e dizer que Deus é uma vaca? É um quadrúpede, é uma serpente, é um animal que se rasteja. Se vê. Então, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou. Deus fez o que? Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundície, para desonrar os seus corpos entre si. Sabe o que é Deus entregar? É Deus fazer isso daqui, ó. Vem cá, pastor Marcos. Ah, bispo, mas Deus não entrega. Deus entrega. Está aqui você, está aqui o mundo. Aí Deus está tentando te puxar para Ele, o mundo está tentando te puxar, e Deus está tentando puxar. E quando Ele vê que você não quer, sabe o que Ele faz? Ele entrega. Ele deixa você viver nos seus desejos, nos seus desvarios, nas suas paixões. Aí você começa a andar nos seus desejos, nas suas paixões, aí nada acontece. Aí você, oh, nossa, não está acontecendo nada. É porque quando vem a destruição, ela vem repentinamente. O quebrantamento, quando vem, ele vem de forma que não tem mais como você se levantar. É um golpe, você cai. Meu, para você conseguir se levantar, então Deus entrega. Eu gostaria de fazer uma oração nessa noite. Para você que, a partir desse momento, quer viver uma vida de seriedade, de justiça, de verdade. Nossa, você já entendeu que Deus, Ele faz. A coisa mais difícil foi você chegar numa igreja, chegar num lugar como esse. A coisa mais difícil foi você se converter. Veja, hoje é dia de futebol e você aqui, o que você está fazendo aqui, maluco, doido? Doido por Cristo. O Espírito Santo, Ele está fazendo uma obra na sua vida. O Espírito Santo, Ele está querendo te levar além.
O Espírito Santo está querendo derramar sobre a sua vida bênção sem medida. Ele está querendo mudar a sua história, o seu futuro. Ele está querendo mudar a sua casa. Ele está querendo mudar a sua família. Ele está querendo abrir portas para você. Ele está querendo fazer você romper, alcançar novos níveis. Porque Ele te escolheu, Ele te nomeou, Ele te chamou. Você não é qualquer um, não. Você é um escolhido, nomeado, separado. Você faz parte da descendência da tribo de Judá. Você faz parte da descendência de Cristo. E Deus, Ele tem mais, muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos para realizar nas nossas vidas. Então coloque nessa noite a sua vida nas mãos de Jesus e diz para Ele: Pai, eu sou Teu e Tu és meu. Eu preciso de Ti, eu necessito de Ti, Senhor. Eu não entendo os Teus planos, Aleluia. mas aceito. Eu não conheço os Teus caminhos, mas confio. Tua palavra, Tua vontade é boa, perfeita, perfeita e agradável. E eu sou tão pequeno, ansioso, preocupado. deixa a sua preocupação, seus medos, seus traumas. E se eu cair, a Tua mão vai me levantar, a Tua graça me alcançar, Teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, a Tua mão vai me levantar, a Tua graça me alcançar, Teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu Jesus, Ele quer cuidar de cada um. Eu não entendo os Teus planos, Aleluia. mas aceito. Eu não conheço os Teus caminhos, mas confio. Se eu cair, Tua vontade é boa, perfeita, eu sou tão pequeno, ansioso e preocupado. E se eu cair, a Tua mão vai me levantar, a Tua graça me alcançar, Teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, a Tua mão vai me levantar, a Tua graça me alcançar, Teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu sabe? E se eu cair, é Ele que vai me sustentar. Quando Davi ele diz assim: olha, o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta, é porque a partir do momento que o Senhor se torna o seu pastor, Ele se torna o seu pai. Eu tenho certeza que o seu filho, ele não precisa ficar pedindo um sapato para você. Não, hoje as crianças pedem de tanto assistir
internet, redes sociais, reels, né? Aí você vai dar uma boneca para ela, ela fala, não quero essa boneca, eu quero uma baby life. Mas que boneca é essa? Não, é aquela boneca que come, faz cocô. Não é assim? Gente, mas eu não sabia o que era pedir nada para minha mãe nem para meu pai. Se bem que se eu pedisse eles não davam também, era uma miséria desgraçada. Mas você vê que hoje os seus filhos não precisam te pedir nada, é você que detecta. Você diz assim, olha, amor, fulano está sem sapato. Olha, tem que comprar roupa para ciclano, tem que comprar o material de escola dele, tem que comprar uma calça para ele, tem que comprar um sapato para ele. É a mãe que pede. E o pai, não, tá, assim é as nossas vidas. Quando a sua vida está no centro da vontade de Deus, Ele te dá, Ele sabe de todas as coisas, sabe do que você precisa. Você não precisa andar ansioso, o que vamos comer, o que vamos beber, com o que vamos nos cobrir. Ele sabe de todas as coisas. Vive uma vida suave, porque não vai ser você fazendo força, você se estressando, você deixando a ansiedade, o medo tomar conta de você, fio de cabelo caindo, que vai acontecer alguma coisa na sua vida. Não, você só vai ficar sem dormir, sem comer, ansioso, roendo unha, abrindo geladeira toda hora, tendo que ir no médico tomar remédio antidepressivo. E Jesus dizendo, oi, lance toda a sua ansiedade sobre mim, eu tenho cuidado de você, eu cuido de você. Confia. É a única coisa que você precisa, é confiar. Amém?